Bom, boa tarde, gente. Só está entrando aí, a gente vai começando, tá? Bom, primeiro detalhe é que a aula de hoje é bem tranquila, é só interpretação, tem pouca teoria e tem mais coisa que você já sabe, né? De todo jeito é você que está revisando, e se alguém não entender alguma coisa, não deixa para depois. Fala, que eu dou uma parada e explico. Toda a aula de hoje ela vai ser baseada, deixa eu apresentar aqui para vocês. Toda a aula de hoje ela vai ser baseada naquela lista, ela lista um material que deve estar aparecendo aí, mas esse material eu já coloquei para vocês, esse material eu já coloquei para vocês, certo? Lá no Classroom. Então aqui tem um resumo do que eu já falei. Você vê que o conteúdo em si desse assunto ele é muito pequeno. Não tem muito conteúdo. A maior dificuldade aqui é a interpretação. Então, por isso que essa aula de hoje e a aula de sexta-feira, só interpretação. Aí, quando for a próxima terça-feira, a gente faz a prova desse assunto. Tá certo, gente? Algum problema aí? Não, né? Então, vamos lá, então. Então, vocês vão ler isso aqui, depois eu não vou ler, porque isso aqui, tudo que eu falei está aqui, certo? Tudo que eu já falei em aulas passadas está aqui. Então, aqui, ó. O que eu quero agora é discutir essas regras aqui, tá? Então, a aula de hoje é sobre o quê? É sobre fragmentação. Como é que as moléculas fragmentam? Porque vamos revisar. Como é que funciona lá? Eu até postei outro vídeo explicando tudo para vocês. Então, vocês têm dois vídeos de explicação básica, né? Um que a gente fez na aula passada, minha aula, e eu postei um que eu achei na internet bem interessante, e aí postei para vocês, tá? Assistam. Qualquer dúvida, vão postando, vão perguntando. Mas eu pergunto, como é que funciona, né, o espectro de massa, o espectrógrafo de massa, ou espectrometria de massa? Bom, se baseia na medida de massa de íons carregados. O que a gente faz é medir íons carregados. Como assim? Você pega uma molécula neutra, vaporiza ela, tem que estar no estado de vapor, geralmente a gente aquece muito para isso. Depois que aquece, que ele vira gás, você ioniza. As duas principais formas de ionizar é a ionização por impacto de elétrons e a ionização química. Na ionização por impacto de elétrons, a molécula fica muito energizada, e como ela fica muito energizada, ela acaba quebrando em pedaços menores, e esses pedaços que são carregados, que têm carga, você pode medir lá no espectro. O interessante disso é porque o padrão que aparece lá no espectro, o padrão que aparece de pedaços, né? Ou seja, o espectro de massa, ou seja, a massa dos pedaços, ele dá uma ideia de qual é a estrutura do composto. Tá? Então é isso que a gente vai trabalhar hoje. Você também pode fazer ionização química. Só que na ionização química, a molécula ioniza tudo e geralmente é mais difícil dela sofrer fragmentação. Então a ionização química é bom quando eu quero conhecer a massa total da molécula, porque é o íon molecular formado. O que é o íon molecular? O íon molecular é a molécula ionizada, é a molécula toda, completa, ionizada. Então a massa do íon molecular é praticamente a massa da molécula, porque ela só vai ter um elétron a menos. Quando você ioniza quimicamente, geralmente você ioniza colocando um próton, colocando um hidrogênio. Então a massa do íon molecular vai ter uma unidade a mais, porque o hidrogênio, a massa dele é 1, do que a massa da molécula neutra. Então daí, obviamente, subtraindo 1, eu vou ter a massa da molécula neutra. Então esse método é muito bom para você encontrar a massa das moléculas. Na ionização por impacto de elétrons, que é o que a gente vai trabalhar, é mais difícil de a gente obter o íon molecular em grande quantidade. A gente geralmente obtém em pequena quantidade, às vezes.
Mas isso, houve um problema aí, vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo aqui. É, porque deu uma travada aí, eu senti a travada também, mas já voltei, não foi? Ok aí, gente? Pronto. Então, voltando então. Então, que a gente vai medir é a massa dos pedaços. Aí daqui a pouco eu vou interpretar alguns espectros para vocês, vou mostrar. Tá? Então, primeira coisa que a gente tem que saber, aqui vou trabalhar algumas regras de fragmentação que vocês têm que conhecer. Não precisa copiar nada, tá nesse material. Vamos só colocando aí as observações aí mais importantes e vamos. E se não entender, pode atrapalhar e perguntar. Tranquilo? Eu vou desligar aqui o meu vídeo para facilitar a transmissão. Então, a quebra tá aparecendo aí, né, para vocês, né? A quebra de uma ligação está favorecida, ou seja, ela é mais fácil, ela é favorecida nos pontos de ramificação. Então veja bem, quando uma cadeia é ramificada, aqui tudo que a gente vai analisar hoje, está tudo aqui. Mas eu vou começar por aqui que eu quero fazer algumas observações antes. Então, quando você tem uma cadeia ramificada, por exemplo, CH3 ligado a CH, ligado a CH3, ligado a CH2, ligado a CH3. A gente tem que ver nessa molécula onde é mais fácil dela quebrar. E, por favor, vamos dar importância agora à ligação carbono-carbono. Qual dessas ligações carbono-carbono é mais fácil de quebrar? Porque é nela que a molécula vai quebrar. É nela que vai fragmentar a molécula. Então, lembra que essa molécula vai quebrar. Então, o que é que acontece com isso aqui? A primeira coisa é que isso aqui, ele vira o íon molecular. O que é o íon molecular? É a molécula com a carga positiva e um elétron desemparelhado. Então a gente desenha assim, ó, coloca mais e coloca um elétron, uma bolinha, para representar que ela tem um elétron desemparelhado. Não esquece disso. Íon molecular, por exemplo, CH3 ligado a CH3. Íon molecular, como é que é? O íon molecular, tá? É só colocar o colchetezinho, tá? E aqui coloca positivo e o elétronzinho, indicando que ele é o íon molecular. O íon molecular sempre tem o elétron desemparelhado e um elétron a menos. Sempre é desse jeito. Esse aqui é fácil. Ele só tem um ponto de fragmentação. O único ponto de fragmentação é nessa ligação aqui. Então, essa ligação, quando ela quebra, ela produz dois fragmentos. Deixa eu fazer assim, acostumo logo vocês. Ó, quando eu for representar a fragmentação, eu vou representar assim a fragmentação. Botar uma coisa desse jeito. Vem, desce e vai. Aqui eu vou botar a massa desse fragmento. E aqui eu vou botar a massa desse fragmento. Então, qual é a massa desse fragmento? Aí você vai até uma tabela periódica. O carbono é 12, o hidrogênio é 1 vezes 3, 3. 12 mais 3, 15. A massa desse fragmento é 15 e a massa desse fragmento também é 15. Então, essa molécula, eu vou até mostrar para vocês agora, essa molécula aqui, tá? Quando ela fragmenta, deixa eu botar aqui o NIST. O NIST é onde a gente vai pegar essas moléculas todas. Deixa eu aqui, ó, que você bota a fórmula dela, que é C2H6. Ó. Bota a fórmula da molécula toda, né? Ó. C2H6, tá? É o etano, né? Ó. C2H6 é o etano. Aí aqui desce, aí vai ter o de infravermelho, que não é o assunto agora, e o de massa, por ionização por elétrons, né? Ou seja, por impacto de elétrons. Ionização eletrônica, por impacto de elétrons. Aí aqui, olha só. Olha os fragmentos. Veja que ela não fragmenta muito. Qual é a massa dela? A massa dela total é 15 mais 15, que dá 30. Então veja que aparece o pico dele. Depois eu explico essa massa maior, mas por enquanto, vamos aqui, ó. Esse 30 aqui, então, é o quê?
o íon molecular. E veja que também aparece com massa 28, que é exatamente pela saída de prótons, pela perda de hidrogênios. Né? Ó, perdeu um hidrogênio, então vai ter um pedaço que perdeu só um hidrogênio. Vai ter um pedaço que perdeu dois, que perdeu três, e aí os pedaços todos aparecem. Mas o mais importante é isso aqui, ó, o íon molecular, cuja massa dele é 30. E vai ter também um de massa 15, ó, que é exatamente o resultado da fragmentação dessa ligação. Veja o percentual dele é pequeno, ó. A intensidade relativa, ou seja, a quantidade dele é pequena. Isso quer dizer que essa ligação aqui é muito estável. Ela não vai quebrar com tanta facilidade, tá? Mas ela quebra e produz os fragmentos. Então, é isso que você tem que interpretar, tá? Então, como é que chama isso aqui? Vamos lá. Esse 30, não esqueçam, é o pico do íon molecular. O pico do íon molecular aqui é 30. E esse 28 é o maior? É chamado de pico base. O pico base pode ser o pico do íon molecular, mas geralmente não é. Mas ele pode ser, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui dois exemplos. Nesse primeiro exemplo aqui, onde eu tenho o benzeno, qual é a massa dele? Vamos lembrar que o benzeno, ele é o C6H6. 12 vezes 6, 72. 72 mais 6, né? 72 mais 6 dá 78. Então, o tempo todo fazendo essas contas. O tempo todo. Então, 78, ó. Aqui é 70, né? Ó. Aqui é a metade, 75, 76, 77, 78. Então, esse pico aqui, deixa eu pegar em outra cor aqui, pegar um verde. Esse pico aqui, que eu estou aqui em cima dele, tá? Cuja massa dele aqui, ó, é igual a 78, é o pico do íon molecular. Por quê? Corresponde à massa da minha molécula. Então, isso aqui é a minha molécula ionizada. É o íon molecular. E veja que ele é o maior também. Então, aqui, ele tanto é o pico base, porque ele é o maior, ele é o de maior intensidade, como ele também é o do íon molecular, porque ele corresponde à massa da minha molécula. Então, vocês estão percebendo que aqui na frente tem uma. Deixa eu fazer aquele fininho. Aqui na frente, fazer rosa aqui. Estão vendo que aqui na frente tem alguém com a massa um pouquinho maior que o íon molecular, uma unidade maior. Essa massa do íon molecular, a gente chama ela de M. M, cadê? M mais asterisco. Então, M mais asterisco, ou às vezes alguns livros chamam só de M, chama só de M. A massa da minha molécula, do íon molecular, é 78. Aí essa é a frente aqui, que está uma unidade na frente. Esse aí é o que a gente chama de M mais 1. O M mais 1 é igual a quanto aí? 79. Tá certo? Então, veja que o M mais 1 aparece. Por quê? Eu vou explicar depois. Esse M mais 1 é a massa de um isótopo da minha molécula, mas não é o mais comum. Tá? Então, a minha molécula pesa 78, mas apareceu uma unidadezinha na frente, pequenininho. Vou explicar isso bem detalhado na próxima aula. Não vai dar tempo de explicar hoje. Mas vou explicar. A próxima aula é só sobre o estudo do M mais 1, que é muito importante. Tá? Do pico M mais 1. Então, esse pico aqui é o M mais 1. Esse pico aqui é o M. Tá? Esse pico anterior vai ser o quê, então? Quem pode arriscar? Se esse aqui é o M mais 1, 79, e esse é o M, esse anterior é o quê? Esse anterior é o pico. Como é que eu vou chamar ele? Eita, gente. É o M menos 1. Vamos participar, minha gente. Vamos falar um pouco para não ficar tão monótona. A gente não sabe nem se vocês estão ouvindo, se estão entendendo. Vamos falar. É o pico anterior, aqui é o M menos 1, que é igual a quanto? 77. O próximo, M menos 2, M menos 3, M menos 4, M menos 5. Esses M menos alguma coisa é sempre pequena, né? M menos 1
é sempre a molécula menos um próton. É a molécula perdendo um hidrogênio. Então, o que é que acontece aqui? A minha molécula, que é o benzeno, o meu íon molecular, que é o benzeno. Aí, como é que eu boto aqui? Mais asterisco. Quando ela perde menos um hidrogênio, via radical, ela se transforma em quê? No anel aromático, sem um dos hidrogênios, com um hidrogênio a menos, com carga positiva. Só positivo. Só positivo. Por quê? Porque o elétron desparelhado saiu com o hidrogênio. Deixou só a carga positiva com a molécula. Tá certo assim, gente? Aqui já é um fragmento, né? Que já é um fragmento. Tá? Mas deixa eu apagar aqui que eu quero vir para cá. Então, se acostume com esses termos, M mais 1, M menos 1. Geralmente, M mais 1 e M menos 1, a diferença é próton. M menos 18, aqui não pode, mas se tiver, 18 é a massa da água. Então, M menos 18 é a molécula perdendo água. Isso pode acontecer. Isso é comum de acontecer. Tá? Álcools, por exemplo, sempre tem um pico M menos 18. Álcools perdem água. Eles desidratam, produzindo uma molécula M menos 18. Um pico M menos 18. Tá? Aí aqui, ó, 50, 51, 52. Ora, aqui você tem aqui os picos M menos, aí tem que calcular a diferença para cá para saber que pico é esse. Então veja que nesse caso, a minha molécula é o benzeno, tá aqui minha molécula, e nesse caso aqui, o pico M é 78, ele é o maior, então ele é ao mesmo tempo o pico do íon molecular e também é o pico base. O pico base. Vamos para cá agora. Olha para cá, para esse outro exemplo aqui do lado agora, que é esse rapaz aqui, ó. Esse rapaz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. 5 carbonos é o pentano, né? É o CH3 ligado a CH2, ligado a CH2, ligado a CH3. Bom, massa molecular, tabela periódica, 1, 2, 3, 4, aí só tem 4 aqui, ali são 5, né? Então, CH2 e CH3. Então, aqui, ó, massa molecular. A massa molecular é igual C5H10. Para não perder tempo, galerinha, para não perder tempo, vamos para cá. Tá? Esse portal da química tem um bocado de coisa interessante, né? Quem quiser visitar depois, tem um bocado de ferramenta, tal, ferramentas de química. Então, aqui, nas ferramentas de química, tem balanceador de equação, calculadora de lei de gás, calculadora de pH, conversor de formato molecular, calculadora integral, para quem quer calcular integral, calcular derivada, calcular limite, solucionador de equações, gerador de números primos e verificador, calculadora matrix, aritmética, tal. Tem um bocado de ferramenta aqui de matemática, de química, tá? Mas o que eu quero é calculadora de massa molecular. Calculadora de massa molar, ou massa molecular. Então, aqui você põe a fórmula, que era C5H12. E aí, clicou, aí aparece aqui a massa da molécula. A massa da molécula é 72. Vou pegar o inteiro só, tá? A massa da molécula é 72. Aqui dá a porcentagem massa, tá? Então, ele está bem simples. Então, vamos lá. Então, a massa é 72. Então, 72 vai ser o meu íon molecular. Vamos tentar achar aqui o íon molecular. O íon molecular, 72. Ó. 70, 71 é esse aqui. Ó. Esse aqui é meu íon molecular. 72. Então, meu íon molecular tem massa, tá aqui embaixo, 72. Tá aqui a massa de M. M igual a 72. Tranquilo? Aí aqui o M mais 1 existe, ó, bem pequenininho.
mais M menos 1 também, mas não interessa, interessa o M. O maior aqui sempre vai ser o M. Tá? Então aqui o M é igual a 72. Legal, lindo. Agora eu pergunto, 72 é o pico base também? É o pico base? Vou botar aqui para vocês. 72 é o pico base? Olha o link aí, Eduardo. Vamos lá. Aí agora, 72 é o pico base? Não. Por quê? O pico base, ele não é, cadê aqui? O pico base é o maior, que é esse aqui, ó. Esse é o pico base, tá? Aqui no meio, né? Tá. Então, o pico base, qual é a massa dele? Vamos calcular aqui, ó. Esse aqui, ó, pico base. Qual é a massa do pico base? Vamos calcular. Aqui é 40, 41, 42, 43. O pico base é 43. Aí ele corresponde a M menos quanto? Aí você vai para a calculadora. Você vai para a calculadora, certo? Indo para a calculadora, você vai ter o pico base. Deixa eu abrir aqui a calculadora. Cadê a minha calculadora? Quando a gente quer achar alguma coisa aqui, nunca usa calculadora, quando quer achar, não encontra. Achei. Pronto. Vou para a calculadora aqui, né? Então, esse pico aqui corresponde a M menos quanto? Então é só subtrair, né? Eu pego o 72, que é a massa do M, e subtraio 43, que é a massa do meu pico, 29. Então esse pico aqui, ele corresponde a M menos 29, que é 43. Então meu pico base foi 43. Aí 43, professor, 43 é a massa de quê mesmo? Bom, vamos pensar. Vamos pensar agora. O que acontece se eu quebrar essa ligação aqui? Deixa eu pegar esse bicho aqui. Deixa eu botar isso aqui mais para baixo um pouquinho. Vou botar mais para baixo para a gente pensar um pouco. Deixa eu... Pronto, botar assim no meio. Pronto. Eu vou quebrar aqui em vários locais. Eu vou quebrar a ligação aqui, ó, agora. Ponto. Se eu quebrar aqui. Qual é a massa desses fragmentos? Não é? Qual é a massa desses fragmentos? Aí, gente, é calculadora o tempo todo na mão para estar fazendo essas massas. Então, vamos lá. A massa disso aqui é 15, né? Ó. Então, esse aqui eu já sei, ó, que é 12 mais 3. A massa é 15. E a massa desse fragmento todo é quanto? Bom, a massa do fragmento todo vai ser 72 menos 15. Vai ser 57. Vai ser 57. Veja que o fragmento 57 aparece, ó. 55, 56, 57. Olha o fragmento 57. Ó. Olha ele aqui. Ó. Ele aparece. Só que ele não é o pico base. Ele não é o pico base. 57. Esse aqui. Ah, legal. E se eu quebrar aqui? Se eu quebrar aqui, ó. Imagina a molécula inteira quebrando aqui. Então vai ficar esse pedaço todo para cá. Aí esse pedaço pesa quanto? 24 mais 5. 24 mais 5 dá 29. E o pedaço daqui pesa quanto? Pesa, vamos botar aqui, C3H357. C3H7, né? C3 é 36 mais 7. 43. A massa desse pedaço aqui é 43. Se eu quebrar aqui, vai dar a mesma coisa, porque vai dar 27 para cá e 43 para cá. E se eu quebrar aqui, vai dar a mesma coisa que vai dar 15 para cá e vai dar 57 para cá. Então, só tem essas duas possibilidades. Então, veja que apareceu aqui, ó, a massa 15, apareceu a 15, apareceu a 25, 26, 27, olha só os maiores de cada lugar. Apareceu o 27, ó, aliás, o 27 e o 29 também, ó. Apareceu o 29. Apareceu o 29, 20, não é esse não, esse aqui. 29. Apareceu o fragmento 29. Então, tem fragmentos que você explica fácil. Tem fragmento que você não explica tão fácil.
geralmente por perda também de hidrogênio. Então o cara quebrou a ligação e ainda perdeu o hidrogênio. Tá? Então eu não vou dar importância a esses fragmentos mais complexos. Eu vou dar importância aos fragmentos mais importantes, que são esses fragmentos de ligação carbono-carbono. Então veja aqui, ó, esse fragmento aqui apareceu, esse fragmento aqui todinho, que é 57, apareceu, esse fragmento aqui, que é 29, ele apareceu, e esse fragmento 43, que é esse daqui, ó, que é o 43, é o principal fragmento. Isso quer dizer que a ligação mais fácil de quebrar é essa ligação mais fácil de quebrar, que produz o fragmento de maior abundância, o fragmento mais abundante. É o fragmento que mais vai aparecer lá no equipamento. Resultado, a quebra da ligação aqui, ela é mais fácil de acontecer. Gera os fragmentos mais abundantes. Tá certo, gente? Então, isso é o que a gente chama de pico base, pico do íon molecular. Veja que aqui o pico base é 1, o pico do íon molecular é 1 e o pico base é outro. Nesse exemplo, o pico base é o mesmo do pico do íon molecular. Tá? Então, não tem geralmente é diferente. Geralmente é diferente. Mas não é obrigatório ser diferente. Tá? Calculadora, vamos ver aqui agora. Voltar para a aula aqui agora. Então, vamos ver aqui o que ele diz. A quebra de uma ligação está favorecida, ou seja, mais fácil, nos pontos de ramificação das moléculas, no sentido de formar carbonos mais estáveis, carbocátions mais estáveis. Realmente, preste atenção. É o que eu vou explicar aqui para vocês agora. Preste atenção. Eu vou fazer várias quebras aqui. Eu vou obter vários íons a partir daqui. Vários íons. A partir daqui eu vou obter vários íons. Por exemplo, quebrando a ligação aqui, ó. Quebrando aqui. Eu vou ter esse de massa 15 e eu vou ter esse de massa 1, 2, 3, 4. 4 vezes 12 dá 48. 48 mais 6, mais 2 mais 1. Né? 48. 10, 17. Vai 2, não, vai 1, né? 57. Então, isso aqui vai ter massa 57. Vamos desenhar ele aqui. Desenhando ele, como é que ele seria? Tá? Seria CH3, aí quebrou aqui a ligação, né? Então ficou CH, esse CH ficou positivo, né? Porque o que a gente consegue ver a massa é de quem está positivo, ligado a CH2, ligado a CH3. Esse fragmento aqui é o M-15, que tem é um fragmento M-15, e ele tem massa igual a 57. Tem massa 57. Legal. Outro fragmento, professor. Outro fragmento seria quebrar a ligação aqui. Ó. Então, isso você tem que fazer na prova. Quebrar aqui é a mesma coisa de quebrar aqui. Ó. Vai ficar o CH3 e vai ficar esse aqui, que é isso aqui. Ó. A mesma coisa. Então, aqui ou aqui, tanto faz. Se eu quebrar aqui, bom, se quebrar aqui, você vai ter isso aqui, ó, positivo. Ou isso aqui. Vamos desenhar os dois fragmentos aqui? Vamos desenhar os dois? Você pode ter esse fragmento aqui, ó, CH3 ligado a CH positivo, ligado a CH3, ó. CH3, CH, CH3. Estou quebrando aqui. Outro fragmento possível é esse daqui, ó. Esse daqui. Que seria o CH2 positivo ligado a CH3. Lembrando que eu estou supondo que quebrou, uma molécula quebrou deixando esse lado positivo e outra quebrou deixando esse aqui positivo, que pode acontecer com uma coisa e com outra. Aí eu pergunto, quem é mais provável a se formar? É o carbono secundário positivo ou um carbono primário positivo? Ou seja, é um carbocátion secundário ou é um carbocátion primário? Então, a primeira pergunta é essa, para a gente descobrir qual que vai se formar. Então, resposta: o carbocátion secundário,
ele é mais estável que o carbocato primário. Então, a tendência é, isso aqui vai formar? Vai, mas vai ter um pico pequeno, comparado com um pico desse que vai ser maior. Então, esse pico aqui, vou até apagar o que vai formar menos, que é o M menos, aqui é 27, né, ó, aqui é 29, 24 com 5, 29. É o M menos 29. O M é quanto? O M aqui que a gente calculou. O M é 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 12 mais 12. 5 vezes 12 mais 12. 72. Aqui é 72. Desculpa, aqui é 72, né? A massa. Aqui é a massa, o M. A massa do M. M é igual a 72. Aqui é 29. Então, esse aqui vai ser M menos o 29. Para sobrar só esse pedaço que é esse aqui. Então, M menos 72 menos 29. Então, aqui vai ser M menos 43. Aliás, menos 29, que é igual a 43. Então, esse aqui é provável de acontecer. Outra possibilidade é quebrar aqui, ó. Se quebrar aqui, imaginemos agora quebrar aqui, ó. Então, eu estou quebrando em vários locais. Estou imaginando quebrar aqui agora. Você tem que, na prova, sair fazendo isso, quebrando em vários locais e imaginando os pedaços. Pode dar que pedaço? Pode dar o pedaço CH3, CH, CH3 ligado a CH2 mais, ou pode dar o pedaço CH3 mais. CH3 mais, muito instável. Isso aqui não aparece, ou aparece muito pouco. É mais provável esse pedaço aqui. Mas, professor, aqui é primário, mas é carbocato primário e o carbono positivo está vizinho de um carbono terciário. Então, aqui vai sofrer rearranjo. Aqui vai rearranjar, né, de forma que aqui nesse caso aqui, esse hidrogênio migra para cá, formando CH3, então o hidrogênio foi para lá, e a carga positiva veio para o carbono do meio, né? Ó, rearranjou. Um carbocato terciário, que corresponde a M menos quanto? M menos 15, porque eu só tenho o metil, ó, dele, ó, que é igual a 57. Então veja aqui, olha, 57 eu tenho duas possibilidades interessantes. E o 50 e o 43 eu tenho um. Então, todos esses fragmentos que eu mostrei aqui, eles vão aparecer. Mas os principais fragmentos vão ser o 43 e o 57. Professor, mostre lá. Vamos lá. Acho que eu já mostrei a vocês, mas eu vou mostrar de novo isso aqui. Mostrar de novo. Que corresponde aos C5, C5H12. C5H12, vamos lá. C5H12, esse aqui, ó, que eu mostrei até ontem para vocês. Ó. Vamos ver o espectro dele. Pronto. Vamos analisar os picos aqui, ó. Aqui você tem, ó, como eu falei, o 57. Aqui o íon molecular. Olha o íon molecular aqui, ó. 72, ó. Ó. 72. O íon molecular. O íon molecular não é o pico base. O pico base é o 43. Mas, veja que apareceu o 43 muito forte e o 57 também muito forte. Né? Aí apareceu o 29, que é o etil. Apareceu o 15, que é o metil. Tá vendo? Olha, todos aqueles pedaços aparecem. Mas o principal aqui foi o 43. A principal quebra foi essa quebra aqui para formar o 43. Então, essa daqui foi a principal. Então, é isso que você tem que analisar. Onde é provável acontecer a quebra? Onde é mais provável acontecer a quebra? Como ele falou agora há pouco. Vamos ver aqui, ó. Foi o que ele disse aqui, no material. Diz que a quebra de uma ligação é favorecida nos pontos de ramificação. Ponto de ramificação. Aqui, ó, ramificação. Então, tanto quebra essa, como essa fácil. Só que o detalhe, se eu quebrar aqui, é mais provável porque eu formo um radical etil. Além de formar essa molécula positiva,
eu formo um radical etil. E se eu quebrar aqui? Se eu quebrar aqui, eu vou formar a molécula positiva e um radical metil. Radical metil é muito instável. Resultado, é mais provável a quebra aqui. Se você puder quebrar para deixar um fragmento maior, a dica é essa. Se você puder quebrar para formar um fragmento maior, é melhor. Então, aqui, se eu quebrar aqui, eu vou quebrar na ramificação, olha, estou quebrando na ramificação. Só que eu estou deixando o fragmento de um carbono. Se eu quebrar aqui, eu vou quebrar na ramificação, que é um carbono terciário, a ramificação. Só que eu estou deixando um carbono. E se eu quebrar aqui, eu estou quebrando na ramificação. E vou deixar um fragmento de 12 carbonos. Isso é mais estável. Isso é mais fácil. Por isso que o pico base é exatamente com a massa, cadê ele? Com a massa 43. Eu acho que esse aqui é o que está aqui, que eu deixei aqui. Vamos lá. Que esse aqui, ó. Não, esse aqui já é outro. Certo? Então, vamos pegar aqui agora outro exemplo. Quanto maior for o número de ramificações vizinhas a uma ligação, mais fácil será a sua quebra. Então, se você tem um lugar muito ramificado, a quebra ali acontece mais facilmente. Isso porque irá formar carbocátions mais substituídos. A ordem de estabilidade de carbocátion é benzílico, né? Terciário, secundário e primário. Já viu isso na orgânica 1. Geralmente, o maior substituinte em número de átomos de carbonos da ramificação é eliminado. Olha bem, geralmente o maior substituinte é eliminado. Olha só. Vou botar aqui por exemplo. Esse exemplo aqui é bem didático. Se eu quebrar aqui, eu elimino metil, um carbono só. Se eu quebrar aqui, eu elimino metil, um carbono só. Se eu quebrar aqui, eu elimino etil, 2 carbonos. Então, olha a afirmação dele. Geralmente, o maior substituinte é eliminado, preferencialmente, pois o radical de cadeia longa tem maior estabilidade. Então, entre quebrar aqui, aqui ou aqui, aqui vai ser mais fácil. Por quê? Porque produz um radical de cadeia maior, um radical de cadeia mais longa. Certo? Por exemplo, aí um exemplo aqui, ó. Na molécula do 2,2-dimetilbutano, 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 veja que aqui já é o íon molecular, ó, tá com um elétron desparelhado e positivo. A quebra da ramificação pode originar o cátion T-butil, ó. Se você quebrar a quebra na ramificação, quebrar aqui, ó, por exemplo. Vou fazer várias quebras aqui. Imagine, deixa eu ver se eu copiei para cá essa molécula, acho que eu copiei. Se não copiei, eu copio agora. Não, copiei só o espectro. Vou copiar a molécula aqui do lado. Offset. Vou copiar isso aqui tudo. Aqui em cima para analisar. Olha só. Então, esse espectro aqui é desse rapaz, ó. O 2,2-dimetilbutano. É dele. Então veja aqui, olha. Onde é que eu posso imaginar quebras aqui? Eu posso imaginar a quebra daqui, ó. A quebra aqui pode acontecer. Só que aqui, ó, quem vai sair? O metil. Se eu quebrar aqui, vou eliminar metil. Um carbono só. Se eu quebrar aqui, vou eliminar metil. Um carbono só. Se eu quebrar aqui, vou eliminar metil. Um carbono só. Se eu quebrar aqui, por último, se eu quebrar aqui, vou eliminar o etil, 2 carbonos. Tá vendo? É isso que você tem que analisar. A quebra na ramificação. A ramificação é aqui, ó, o carbono quaternário. Tá aqui que está ramificado. Eu posso quebrar aqui, aqui, aqui ou aqui. Onde é melhor de quebrar? Quebrar para eliminar o maior pedaço. Para eliminar o maior radical. Então, eu vou quebrar aqui porque elimina o etil. Se eu quebrar aqui, aqui ou aqui, só elimina metil. Todo mundo entendeu essa lógica? Todo mundo entendeu essa lógica de onde vai quebrar?
Pode perguntar, gente, fica à vontade. Então é mais fácil quebrar aqui. Quebrou aqui, eliminou. Aí aqui ele mostra isso. Ó. Veja aqui, ó. Quebrou. Esse carbono ficou positivo. Veja que aqui tem um elétron e um positivo. Lembra disso. Um dos pedaços fica com um elétron e o outro pedaço fica positivo. O pedaço positivo é exatamente o carbono terciário. Tá? Aí o outro pedaço fica com elétron. Então formou o radical, né? Formou um radical e um carbocátio. Sempre é assim. O íon molecular quebra, forma radical e carbocátio. Aí eu pergunto, esse radical, ele vai ser detectado? Esse radical vai ser detectado, ó. Esse pedaço aqui, ó. Aqui, ó. Ele vai ser detectado? Não. Por que não? Porque radical não tem carga. O equipamento detecta quem tem carga. Esse pedaço aqui, que é esse pedaço aqui, ele vai ser detectado. Por quê? Porque ele tem carga. Só por isso. Vocês entenderam isso? Essa é a base desse negócio. Aí vamos para o espectro. Vamos para o espectro. Primeiro, qual é a massa dele? C quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6. Fazer a continha aqui. 12 vezes 6 dá quanto? 72, né? Aí hidrogênios, 9, com 3, 12, 14. Hidrogênios, 14. 6, 86. Então, o íon molecular deve ter massa 86. Aí vamos lá. 86, ó. 85. Olha para cá. Cadê? Cadê o íon molecular? Cadê o íon molecular? Não está. Não tem. O íon molecular não aparece. E pode ser? Pode. Tem casos em que o íon molecular 80, 90, 100, 85 é aqui, ó. Ele devia estar aqui, ó. Devia estar aqui. Só que ele não está. O íon molecular não apareceu. Tá? Então, cuidado, porque em moléculas como essa, que tem carbono quaternário, ou seja, o que é um carbono quaternário? Um carbono ligado a 4 carbonos. Ora, muito ramificado. Se é muito ramificado, é muito fácil de quebrar. Se é muito fácil de quebrar, dificilmente o íon molecular vai resistir muito tempo. Ele vai fragmentar, ele vai quebrar todinho no caminho. Então, ele dificilmente ele é detectado. Então, nesse caso, a gente só consegue detectar os fragmentos. Tá? Então, isso é um problema desse processo. É por isso que existem outras formas de ionizar. Por exemplo, eu posso ionizar quimicamente. Se você ioniza quimicamente, a molécula é mais difícil de quebrar quando ioniza quimicamente, porque não é tão energético. Resultado, quando você ioniza quimicamente, você detecta facilmente o íon molecular. Então veja que, de acordo com o que você quer fazer, você tem formas diferentes de ionizar. Se eu quero o íon molecular, eu não vou ionizar por impacto de elétrons, porque impacto de elétrons favorece a fragmentação. Eu vou tentar ionizar quimicamente, porque a ionização química não favorece a fragmentação. Daí o íon molecular é mais facilmente detectável. Agora, se você quer ver o padrão de fragmentação, porque às vezes o importante não é o íon molecular, o importante é o padrão de fragmentação, porque isso é uma impressão digital do composto. Se eu quero ver o padrão de fragmentação, aí eu vou ionizar por impacto de elétrons. Porque aí, meu amigo, quebra a molécula toda e você tem vários pedaços para analisar. Aí, quais são os pedaços que tem aqui? Vamos ver as massas que a gente tem aqui de pedaços. A gente tem aqui esse pedaço que é 71, ó. Esse pedaço aqui é o 71. Aí a gente vai para a calculadora para ver que pedaço é esse que saiu. Bota aqui a calculadora. Então, na calculadora, eu vou ver o quê? A massa é 86, 86. Esse pedaço aqui é 71, que eu estou vendo aqui embaixo, né? 71, menos 70. Opa, peraí. Menos 71. Isso é igual a 15. E 15, vocês lembram, não é? Quem é 15? Metil. 15 é metil, é CH3. Então aqui corresponde à saída de metil, provavelmente um desses aqui, ó. Ou esse, ou esse, ou esse.
A saída desse metil gera um pedaço de massa 71, que é esse daqui, responsável por isso que ele é bem abundante, embora ele não seja o íon base, o pico base. Ele não é o pico base, tá? Legal, beleza. Aí agora esse outro aqui, vamos ver. Esse outro aqui ele é 40, 50, né? Aqui tem é de 10 em 10 aqui, viu? Ó. Quer ver se não é? Não, aqui é 70, né? Então aqui é de 5 em 5 aqui, ó. Então vamos lá. Esse pedaço aqui ele é 50, 55, 56, 57. Isso aqui, esse grandão aqui é o 57. É sempre bom analisar esses pedaços bem direitinho. Então vamos lá. Vamos pegar o 86, subtrair de 57, o que dá 29. 29 é a perda de metil. É a perda de etil, aliás. É a perda disso aqui, ó. A massa disso aqui é 29. Então esse aqui, tá? Só para a gente orientar, é o M menos 15, que dá 71. Esse aqui é o M menos 29, tá? Então, a partir de agora, gente, quando ele falar em CH3, a massa é 15, vamos lembrar que é CH3. E C2H5, ou seja, C2H5, que é o etil, a massa é 29, tá? A massa é 29. O próximo aí, a massa vai ser 43, né? Que é só somar 14 aqui. Que seria o C3H7. A massa é 43. Então, essas massas é bom a gente já decorando para quem vai usar muito. Esse aqui, por exemplo, esse pico aqui, qual é o valor dele, tá? 41, 42, 41, 42. Esse aqui é o 43, ó. Esse aqui é o 43. Ou seja, é o M menos 43. É o M menos 43. Coincidentemente, é quebrar bem no meio. Né? Quebrar bem no meio essa molécula. Então, aqui é o nosso pico base, é o 43. Então, é assim que você faz a análise. É assim que você encontra os picos. Então, a cadeia ramificada quebra ali na ramificação que você explica. Para explicar qualquer pico desse de hidrocarboneto, é só quebrar na ramificação que você encontra os fragmentos do hidrocarboneto. Beleza? Queria ouvi-los um pouco. Fiquem à vontade. Perguntas. Estão entendendo a lógica do negócio? Tempo todo de calculadorazinha na mão. O tempo todo de calculadora na mão. Porque tem que estar o tempo todo subtraindo. Qual é a massa? Subtrai a massa 15. Subtrai a massa 29. Subtrai a massa 43. Para ver que pedaço saiu. Para você interpretar de onde é que vem aquilo ali. Perguntas? Perguntas? Bom, se não tem perguntas, eu imagino que estão entendendo, vou continuar. Certo? Vamos lá. Então, a primeira regrinha que a gente tem que seguir é: sempre que for ramificado, quebra na ramificação é muito mais provável. Pronto. Anéis saturados. O que é um anel saturado? Um anel que só tem ligação simples. Aqui, ó. Tende a perder a cadeia lateral, ou seja, quebra aqui a ligação. Essa parte aqui externa tende a sair, tende a perder a quebra, que na realidade é a ramificação. Então tende a perder a ramificação. Vamos ver aqui. O espectro é esse aqui. Esse, por exemplo, o espectro é aquele ali. Vou colocar aqui do lado. Vamos fazer a mesma análise. Então, analisando agora. Ó. Pegar uma cadeia como essa, o que é que você tem que pensar? O que é que eu vou pedir na prova? Para você explicar algum fragmento. Por exemplo, explique esse fragmento, explica esse fragmento maior, ou seja, o pico base. Explica o pico base. Esse pico base aqui, ele é quanto? Vamos ver. Ele é, vamos lá. Primeiro que você tem que olhar aqui embaixo, cuidado, viu? Olha, daqui para cá é 80, então a metade é 70. Se aqui é 70, aqui é 69, né? Ó. 69 e aqui é o 70. Então tem que olhar bem direitinho esse negócio. Então esse pico base aqui é o 69. Aí agora,
você vai ver o que foi que quebrou para sair o 69. Qual é a massa disso aqui? Ó, lembrando que aqui é C quanto? Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o C7H14, né? Aqui, ó, 2Hs, 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 né? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. C7H14, tá? C7H14, qual é a massa? C7H14, faz na mão aí, ou então vem para cá, a minha calculadorazinha que fica fácil. Ferramentas de química, calculadora de massa molar. Então, C7H14. C7H14, a massa dá 96. A massa dá 96. Então, Eu sim colocar H12. eu botei H12, foi? Foi. H12 é H14. Muito obrigado. Eu fiz de propósito para quem estava prestando atenção. Então, 98. Ganha ponto aí? A conta sabe fazer. Ó, então, M é igual a 98. Se M é igual a 98, quem é esse? Aí você subtrai a massa 98 de M menos 69. Né? Então, vamos para a calculadora, né? 98 menos 69. Dá 29. Ó. Esse aqui é o M menos 29. M menos 29. E 29 quem é? Lembra? 29 é o etil. Tá vendo como é bom saber os pedaços? Metil é o 15. Etil é o 29. Propil é o 43. Pelo menos esses três é bom saber, que aparece muito. Ah, então se 29 é etil, 29 corresponde à perda disso aqui, ó. A perda disso aqui, isso aqui, esse pedaço tem massa 29. Que é isso aqui, ó? É o etil, ó, tá vendo? Ó? Esse pedaço aqui, ele tem a massa 29. Então, a massa disso aqui é quanto? 69. Então, esse pico é dessa espécie aqui. Essa espécie aqui gerou esse pico aqui. Por quê? Aqui, cadeia ramificada, a quebra corre mais fácil liberando a cadeia externa, ou seja, quebrando a ramificação e liberando a cadeia externa, deixando a cadeia fechada positiva. Tá aqui ela. É o pico base. Aqui pode ver que aqui é quanto? Se aqui é 100, aqui é 99, 98, ó, que é o meu M, que é igual a 98, que é o M. Ó. O M aqui apareceu. Lembra que no exemplo anterior, o M não apareceu. O pico do íon molecular, M, não apareceu. Aqui aqui é o pico do íon molecular e aqui é o pico base. Pico base é o maior. O maior é o pico base. Quem é esse pico base? Geralmente é uma estrutura mais estável, é o íon mais estável. É um íon muito estável, geralmente. Tá? Então, geralmente um carbocato terciário, um carbocato secundário. Tá? Geralmente. Aqui é um carbocato secundário de cadeia fechada, bem estável, né? Então é isso aí, gente. Sabendo essas regrinhas que eu estou colocando aqui, que eu coloquei lá para vocês, vocês não erram nunca. Então, ligações duplas, heteroátomos, estruturas cíclicas, estruturas aromáticas estabilizam o íon molecular. Qual é a consequência disso, professor? A consequência disso é que, geralmente, nesses casos, o íon molecular é o pico base, porque o íon é estável, não fragmenta. É essa a consequência. Então, por exemplo, vamos pegar uma coligação dupla. A gente vê aqui se eu não tenho nenhum aqui, vamos olhar aqui na internet com coligação dupla. Né? Quando você quer tirar essas dúvidas, é só vir aqui e colocar a fórmula. Por exemplo, vamos pegar o C3H6. C3H6. Aqui, ó, propeno com dupla, tá vendo? Propeno. Aí vamos aqui, aí olha o massa. Vamos ver qual é a massa dele, né? É o C3H6. Aí, viu? Aqui do lado
É o C3H6. C3H6. 42, ó. O íon molecular 42. Vamos para cá agora. 42. Olha como ele é grande, ó. Se bem que aqui esse 41 é bem forte. Tá vendo? 41 é bem forte. O que é 41, professor? Aqui é o íon molecular, aqui é o M-1. Ele perdendo um próton. Ele perdendo um próton. Acho que nesse caso, a perda de um próton também foi muito favorecida. Perdendo o hidrogênio, né? Quando eu falo de próton, eu falo de hidrogênio. Tá? É sinônimo. Perdeu um próton, perdeu o hidrogênio. Então, a perda de hidrogênio aqui, isso quer dizer que ele deve ser um composto muito ácido. Né? Quem perde hidrogênio é ácido, né? A acidez maior do que alcano, no caso aqui. Mas tudo bem. Não vou entrar nesses detalhes também, não. Aí, então, veja que aqui, ó, 42 é o meu íon molecular. 41 é o pico base, que ocorre por perda de hidrogênio. Certo? Então, deixa eu pegar outro exemplo aqui, que tem a dupla. Deixa eu pegar C4 para ver se isso é um padrão. C4H8. Vou pegar com dupla aí. C4, vou pegar esse aqui. C4H8. Aí vamos pegar aqui o massa. Pronto. Então, vamos lá. Veja que nesse caso aqui, vamos lá. Eu peguei agora C4H8. Massa. C4H8. Massa é 56. Eu vou para cá, ó, 56, ó. Apareceu o íon molecular. Veja que apareceu M+1 e apareceu M+2. Depois eu falo sobre isso. Principalmente do M+1, que é muito importante. Mas o íon molecular é esse aqui, ó, 56. Então veja que depois do íon molecular podem aparecer pequenos picos. Corresponde a picos isotópicos. Picos isotópicos. Mas o que importa é o íon molecular, que é 56. E o base é 41. Aí você subtrai. Quanto é 56 menos 41? 15. Perda de metil. Então aqui é o perdendo metil. É o íon perdendo metil. Aí, então veja que tudo você tem que explicar desse jeito. Quem foi que perdeu para dar aquilo ali? Perdeu metil? Perder etil? É mais fácil perder metil ou perder etil? Né? Tudo isso a gente tem que saber explicar. Legal? Aí outro exemplo aqui, então, continuando a explicação. Então, ligações duplas, heteroátomos. Quer ver um exemplo de heteroátomo? Aqui eu tenho um exemplo já pronto para vocês. Que é esse aqui, ó. Ah, tenho esse aqui com dupla, que é o pico do hexeno. Deixa eu ver se é isso que eu quero explicar agora. O hexeno é esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, vamos para ele logo. Pronto, vamos para esse aqui. Ligação dupla favorece a quebra alílica. Quebra alílica. Vixe, professor. Que danada é quebra alílica. Vamos lá. Deixa eu copiar aqui para explicar o que é uma quebra alílica. E danada é quebra alílica. Aqui é o espectro desse composto aqui. Tá? Que é o espectro dele. Ó. Hexeno, 2 hexeno. Tá aqui, ó. Dupla no carbono 2. Ó. Que danada é uma quebra alílica? Vamos lá. Primeiro vamos explicar o que é o alíl. Alíl é isso aqui. Alíl é isso aqui. Tem 3 carbonos. Isso aqui, na verdade, é o aleno. Tá aqui, ó. H2, H e H3. Isso aqui é o aleno. Aleno. Isso aqui é aleno. Isso aqui é uma novidade. Talvez não tenha falado isso na Orgânica 1. Porque eu sei que eu vou precisar isso depois, eu comento depois. Então, aqui é o aleno, tá? Agora, se você tira aqui o hidrogênio e deixa aqui a valência livre, aí ele vira o radical que nós chamamos de radical alíl. Então, a quebra alílica é uma quebra que acontece nesse carbono aqui, que é o primeiro carbono depois da dupla. O primeiro carbono depois da dupla é o carbono alílico. Então, esse primeiro carbono depois da dupla, quando a ligação quebra aqui, a gente fala que é uma quebra alílica. Então, no nosso caso aqui, quem é o carbono alílico? Bom,
carbono alílico é esse, ou o carbono alílico é esse. Eu tenho dois, logicamente. Né? Eu vou ter dois carbonos alílicos. Só que lembra que aqui se quebrar, libera hidrogênio. Muito difícil nesses casos. Aqui, ó. Se tem que aqui pode acontecer também, né? Mas aqui, ó, se quebrar a ligação nesse carbono aqui, vamos pegar, é o carbono alílico, e a quebra depois dele, ou seja, aqui, é muito favorecida. Veja que se eu quebrar aqui, esse pedaço aqui vai pesar 29, que é o etil. Então, isso aqui vai corresponder, nesse caso, a M menos 29. Né? Mas qual é a massa dele toda? Vamos pegar a massa dele toda. É C quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6H12. Pegar a massa dele agora. C6H12. C6H12. 84. A massa dele é 84. Então, 84, pode ver que é esse pico aqui, ó. Pode perceber que o 84 está aqui, ó. O M está aqui. Isso aqui é o M, que é 84. Olha o M aqui, ó. Que é 85, né? Menos 1 aqui, 84. Estão entendendo a esperteza de ver aqui embaixo quanto é que é? Tem que ter essa esperteza, tá? De você olhar aqui, deixa eu aumentar aqui, ó. Você olhar aqui, veja que tem um bocado aqui também que não interessa pra gente. Mas o que interessa é que, ó, 80, 90, 100. Então, aqui, a metade aqui é 90. Eita, deixa eu botar a letra mais fina. A metade aqui não fica, que eu aumentei muito, não dá para escrever. Foi mal aí. Esse aqui. Acho que vai dar. A metade aqui é 90, tá? Então, aqui vai ser a metade 85, e aqui a metade entre 90 e 100, 95. Então, você tem que ter essa esperteza, né? Saber quanto vale cada ponto desse. Então, aqui é o 85. Então, pode ver que aqui é 1 a menos que 85. Então, aqui vai ser o 84. Tá? Então, é assim que a gente acha. Pronto. Deixa eu voltar aqui para o meu tamanho normal. Pronto. Então, aqui é o M, que é 84. Aqui é 85, 90, 95. Então, aqui é o 84. Bom, e o pico base? O base é esse aqui. O pico base é esse. Ele vale quanto? Ah, vou aumentar aqui só para a gente fazer. Opa, aí diminuiu demais. Desculpa, gente. Estou apanhando aqui no programa. Então, qual é o pico base? Deixa eu ver aqui. É esse aqui, né? Ó. Esse aqui, ó. Esse aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Afinar aqui um pouquinho o lápis. Então, vamos ver aqui. É esse aqui, né? Ó. É esse daqui, ó. Que a gente está falando. É, ó. Quanto é que ele vale? Vamos lá. 40, 50, 60. Tá? Aqui é 50. Aqui é 60. Então, aqui é quanto? 55. Ali no meio é 55. Certo? Então, vamos agora olhar aqui. Vou botar aqui de volta. Então, o meu pico base ali é 55. 55, professor, ele vale quanto? Ele é M menos quanto? Isso tem que olhar na hora. 55 vai ser o M, que é 84, menos o 55. 29. 29 a gente lembra que é o quê? Etil, perda de etil, ó. Exatamente o que eu disse aqui, ó. Perder aqui no 29. Então, aqui é M menos 29, que é igual a 55, que é o pico base. Que, ou seja, exatamente a quebra no carbono alílico. Olha como ela é favorável, ó, formando o pico base. Ó. Ela é favorável. Então, esse íon é altamente estável. Tá certo, gente? A esquerda aqui não quebra em vários locais. Pode ver que vai formar vários fragmentos. Mas o mais favorável é quebrar aqui, porque deu o fragmento de maior intensidade. O fragmento de maior. Que formou mais íons. Lembra que maior intensidade quer dizer que formou mais íons. Então, essa quebra no primeiro carbono, depois da dupla, é a quebra alílica. É a quebra alílica.
Tá certo? Então, a química orgânica gosta muito desses nomes. Tá? Para vocês. Bom, os aromáticos. Eita, os aromáticos agora. Eu vou terminar de explicar aqui, viu, gente? Aí a aula de hoje é só a explicação da primeira parte disso aqui. Aí a segunda parte eu faço na sexta-feira. Os aromáticos. Os aromáticos aqui os substituídos, ou seja, aromático com radical alquila, com radical aqui fora, favorecem a quebra benzílica, ou seja, a quebra da ligação beta ao anel. Vou explicar tudo isso agora para vocês. Devido que o cátion benzílico é estabilizado por ressonância e formação do íon tropílium. Vixe Maria, professor, vai ter que gravar isso. Aromático forma íon tropílium, que tem massa 91. Isso acontece com todo aromático ramificado. Todo aromático ramificado forma o tropílium. Todo aromático ramificado forma o tropílium. Estas estruturas também perdem a cadeia lateral, originando cátion fenil, com M igual a 77, ou seja, pode ficar só o anel aromático, que tem massa 77. Tá bom? Então, vamos fazer aqui agora. Vamos para cá. Deixa eu copiar pelo menos a primeira parte aqui. Copiar pelo menos a primeira parte aqui. Esse aqui tudo. Pronto. Bom que esse desenho aqui eu achei na internet, ele já está com as massas. Aqui do lado. Deixa eu abrir espaço aqui, porque aqui eu vou precisar de espaço. Pronto. Aí. Pronto. O desenho lá da figura. Então aqui é esse aqui, ó, propilbenzeno. Na realidade, eu vou ter que até que apagar isso aqui, porque isso aqui é um genérico, ó. Aqui está R. E aqui está falando do propilbenzeno. Então, eu vou desenhar. Quem é o propilbenzeno? Propilbenzeno é um anel aromático. É um anel aromático. Eita, que eu tô é bom de desenhar anel. Quando eu comprei esse negócio aqui para desenhar um anel aromático desse, é um trabalho. Ligado ao propil, que é o CH2, CH2 e CH3. Isso aqui é o propilbenzeno. Aí vamos botar aqui assim, ó, um elétron positivo. Aí, vamos pegar fragmentos dele agora. Foi o que ele falou. Pronto. Aromático substituído. É favorecida a quebra benzílica. A quebra benzílica é a quebra dessa ligação aqui. Ou seja, o primeiro carbono depois do anel. Sai do anel, o primeiro carbono quebra. Veja que isso aqui sai a mesma coisa do que eu falei anteriormente. Ó. Dupla, primeiro carbono, depois da dupla, quebra. Então, estou repetindo, é a mesma coisa que eu já falei. Então, essa quebra benzílica é a mesma coisa da quebra alílica. É a quebra do primeiro carbono depois do anel. Ou seja, no exemplo aqui, ó, vai sair também esse pedaço aqui 29, que é que tem esse pedaço aqui tem massa 29. Isso é o que nós chamamos de quebra benzílica. Por que a gente chama de quebra benzílica? Porque essa quebra vai sempre formar o benzil. Quem é o benzil, professor? Vou fazer aqui embaixo. Dizer o benzil. Quem é o benzil? O benzil é o anel aromático. Anel aromático. Ligado, no caso aqui, ao CH2 positivo. Isso é o benzil. Aí o que é que acontece aqui? Acontece aqui que essa cadeia ela abre para se ligar a esse carbono. Essa ligação aqui, tá? Ela vem se formar com esse carbono aqui de fora. Então acontece que a abertura da cadeia se ligando com esse carbono aqui de fora. Essa ligação com o carbono aqui de fora. Tá? Aí vai formar o quê? Vai formar uma estrutura com 7 carbonos. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para desenhar com 7 eu sou horrível. Mas, ó, dupla, dupla e dupla. E aqui positivo.
Isso aqui é o íon tropílio, o tropílium, tá? Como ele chamou aqui, ó. Pode ver aqui, ó. Aqui tá mais bonitinho, ó. Ah, ó. O carbono fora positivo, benzil, ó. Ele engloba o benzil de fora no anel com 7, o anel com 6 e um carbono fora. Aí o anel engloba, o anel quebra, engolindo o carbono de fora, fazendo um anel com 7. Isso é o íon tropílio, cuja massa é 91. Ele geralmente aparece muito, tá? Cuja massa dele é 90 M. A massa dele é 91. Pode ver que ele está aqui, ó. Se você olhar direitinho, aqui é 80, 90, 100, 110. Então, vê que aqui é diferente. Aqui, vou até aumentar aqui. Ele não está de 5 em 5. Aqui, a gente fez anteriormente, era de 5 em 5. Aqui era de 5 em 5. Pode olhar. Ó. 60, 65. 70, 75. 80. Mas aqui nesse outro, não está de 5 em 5. Como é que eu vou saber, professor? Você vai fazer, ó. Vamos ver se é de 5 em 5. 80, 85. 90, 95, 100. Não, aqui é 120. Conclusão. Aqui não está de 5 em 5. Deve estar de 10 em 10. 80, 90, 100, 110, 120. Está aqui, ó. Então aqui é a posição 90. É a posição 90. E, obviamente, está do lado do 90, uma unidade, ó, é o 91. Então, vou pegar aqui. Então, aqui, meus queridos, qual é a massa desse negócio todo aqui? Vamos lá. Aqui, qual é a fórmula dele? É C5, né? Opa, não, peraí. 6, 7, 8, 9. É C9, hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C9H12. C9H12, qual é a fórmula? C9H12. C9H12. 120. A massa dele é 120. Tá aqui, ó. Isso aqui é M. M é 120. Isso aqui é o M. Então, apareceu M. Aí, isso aqui é o quê? M menos, vamos lá, 120 menos, aqui é 91, né? Aqui é 91. Isso aqui é o 91, que é M menos quanto? Vamos lá. 120 menos 91. 120 menos 91. 29. Então, aqui é M menos 29. Novamente, se saiu 29, saiu, né? Lembra que isso aqui corresponde sempre a etil. Saiu o etil. 29 é o etil. Que é exatamente aqui, ó, o 29 é o etil. Ó. Isso é coincidência, viu? Que está sendo etil toda vez. Né? A quebra vai ser alílica e vai sair o que tiver aqui do lado, vai sair tudinho. Bom? Então, veja que nesse caso aqui, a gente explica os dois picos principais. Aqui é o pico do íon molecular e o pico base é o íon tropílio. É esse rapaz aqui, ó. Aí o íon tropílio, ele fala que já não é tão importante. Ele decompõe produzindo sempre fragmento 65 e fragmento 39. Sempre aparecem os três juntos, só que esse grande e esses menores. 65 e 39. Aí vamos ver se está aqui, ó. 65, ó, 40, 50, 65, tá vendo aqui o 65, ó? E o 39 tá aqui também, ó, bem menorzinho, ó, 39. Apareceu todos os picos que são comuns em aromáticos, todos os picos. Professor, faça outro exemplo aí desse aí, que eu gostei desse, eu gostei muito dele. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse aqui, ó. Vamos ver se a gente encontra esse rapaz aqui, o anel aromático, 1, 2, 3, e aqui ligado a CH2, 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 CH2 e CH3. Vamos ver se a gente acha esse. Vai ser quanto isso aqui? C, 6, 7, 8, 9, 10, 11, C11 e o H. Vamos lá. 5 e 5, 10.
12, 14, 16. C11H16. Vamos ver se a gente acha esse lá na internet. C11H16. Vamos procurar o espectro dele, né? C11. C11 é? C11H16. Ó, aquele aqui, ó. Pentilbenzeno. Pentilbenzeno, que é esse aqui, ó. Pentilbenzeno. Vamos ver agora se tem alguma coisa dele. Tem, ó. Massa. Ah, não quero massa, eu quero de massa. Eu cliquei no errado. Aí vamos lá, ó para cá. Ó. A massa dele, C11H16. C11H16. H16. A massa dele é 148. Então, o íon molecular deve ter massa 148. Está aqui, ó. O íon molecular, 148. E a massa mais comum, novamente, é 91. Novamente. Por que 91, professor? 91 porque todo anel que tem cadeia aqui ramificada, a tendência dela é quebrar aqui após o primeiro carbono. Como é que chama isso? Quebra benzílica. Quebra benzílica. Então ele quebra dessa forma e forma isso aqui, que é isso aqui, que vai formar o íon tropílio. E esse íon tropílio tem massa 91 e ele é muito estável. Então tá aqui, ó, 91. Ó. Parece que eu estou no mesmo exemplo. Aí aqui 65 e 39, como eu falei. E apareceu 91. Na sequência também aparece 65 e 39 com menor incidência, mas o principal é o 91. Então, quando você vê um espectro que tem a massa 91 muito forte, composto aromático, e com cadeia lateral. Composto aromático que tem cadeia lateral. Acabou-se. Consegui explicar? O 77 também aparece porque o 77 seria quebrar aqui, ó. Quebrando aqui. Isso aqui de baixo, isso aqui tem massa 77. Ele também deve aparecer com muita abundância. Nem aparece muito aqui, mas apareceu, ó. 77. Tá? No nosso exemplo aqui, apareceu também, ó. 77. Tá? Bom, mas o mais comum é o íon tropílio. O íon tropílio é o mais comum. Até aqui tá beleza, gente? Tá acabando já, viu? Ó, a quebra de ligações próximas a heteroátomos está favorecida, pois o cátion formado pode ser estabilizado pelos elétrons não ligantes desse heteroátomo. Ah, como assim, professor? Explica aí para mim. Vamos lá. É parecido com o que eu falei da dupla, por isso que eu digo a vocês. Eu digo a vocês. É muita coisa parecida. Às vezes confunde, mas é muito fácil de entender. Vamos lá. Olha para isso aqui. Oxigênio, carbono, essa quebra aqui é favorecida. Essa quebra dessa ligação aqui. Ou seja, da primeira ligação depois do carbono. A quebra da primeira ligação depois do carbono é uma quebra favorecida. É isso que ele está dizendo. Lembra da dupla? Olha que interessante. Ó. Lembra da dupla? Quando tem dupla, quem é que quebra fácil? A quebra depois do primeiro carbono, depois da dupla. A quebra da ligação depois do primeiro carbono, depois da dupla. Quando tem anaromático, quem é favorecido? A quebra na cadeia lateral depois do primeiro carbono, depois do aromático. Então, aqui, ó, primeiro carbono, depois do aromático, esse daqui, a quebra depois dele é favorecida. E quando tem oxigênio, nitrogênio, depois de oxigênio, a quebra depois do primeiro carbono, depois dele, depois dele, é favorecida. Então, sempre essa quebra depois é favorecida, porque isso produz ressonância. Aqui nesse caso, quando você quebra aqui, ó, produz sempre esse pedaço aqui com a carga positiva e o radical que tiver aqui do lado. Lembrando que aqui a massa desse rapaz é 43, né? Que é o propio. Que é o propio, a massa é 43. Então, isso aqui vai ser M menos 43. Qual é a massa do composto? Vamos lá. C, 1, 2, 3, 4. H,
3, 5, 7, 9, H10, ó, C4H10O. Vê aqui qual é a massa dele. C4H10O. C4H10O. A massa é 74. Então, a massa é 74. Vamos procurar aqui agora. Está aqui, ó. Bem pequenininha, mas está aqui, ó. Vou até aumentar aqui, ó. Tá aqui, ó. 75, né? 74. Uma coisa interessante em álcools, aqui, ó. Essa daqui, ó. Eita, tá muito grosso aqui. Tá bem fininho. Pronto. E aqui, 74. 74. Certo? Essa quebra daí. Diminuir agora? Não, 74. Então, isso aqui é o M. É o M, é o 74. Veja que nos álcools sempre ocorre a perda de hidrogênio também. Então, o M-1, tá? Nos álcools, tá? O M-1, tá? Ele também vai ser M+, botar assim porque é positivo, né? O M-1, ele também vai ser muito, não vou dizer muito intenso, mas ele vai ser muito importante. E o que é M-1? É o álcool quando ele perde hidrogênio. Perde hidrogênio. Então, o álcool tem uma acidez que dá para ele perder hidrogênio de boa, tá? Então, quando ele perde H, é o M-1. Aqui você vê que o M-1 é até maior do que o M. Geralmente o M é maior do que o que vem depois. Mas nesse caso, o M-1 é maior. Tá? Então, o M+1 sempre é menor. Mas nesse caso, o M-1 é que é bem maior. Certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 2 picos para explicar. Tem vários para explicar, mas olha esse aqui, ó. Esse aqui é igual a quanto? Vamos ver aqui embaixo. Ele é aqui, 45, 50, 55, 60. Então tá de 5 e 5, tá vendo? Então aqui é 45, 50, 50, aqui é 56. Aqui é 56. Certo? Aqui é o 41. E aqui é o 31. 31. Tá, vamos ver quem são esses rapazes aí. Vamos ver quem são. Como é que eu faço? Tabela periódica. Tabela periódica. Desculpa, calculadora. A massa é 74, né? A massa do 74. Menos 56. 18. 18 é a massa da água. Então aqui, olha só. Esse pico aí aqui é perda de água. É o M menos 18. E esse 18 geralmente é água. Não, é água. É água. Então, quando aparecer o pico M menos 18, já sabe, perda de água. Isso acontece muito em álcools. Acontece muito em álcools. Agora esse aqui, 41. Vamos ver quem é o 41. 41 é o 74 menos 41. Quem foi que saiu? Saiu 33. Bom, aí eu não sei nem o que é isso, 33, para ser sincero. Então aqui é M menos 33. Eu tenho que analisar. Vamos ver quem é o 31. O 31 é o 74 menos 31. Quem foi que saiu? Saiu 43. Ó, aqui é o M menos 43. Tá? Que é exatamente esse daqui. Ó, a massa desse aqui. É o M menos 43. Ou seja, a massa aqui é igual a quanto? É igual a 31. Veja que ela é muito forte, só perde para a perda de água. Compete com a perda de água. Então é muito comum essa quebra nesse primeiro carbono. Então, nesse caso aqui, ó, eu juro a vocês, eu não pediria nunca para vocês explicarem o 41. Não pediria nunca para explicar o 41. Mas seria bom saber explicar o 31 e saber explicar o 56. 56, perda de água. Se forma pela perda de água. Tá explicado. E o 43?
se forma pela quebra depois do primeiro carbono, depois do heteroátomo. É uma quebra muito comum. Então é assim que a gente explica. É assim que você explica o pico. Tá acabando, gente. Tá acabando. 7. São favorecidas as quebras associadas à eliminação de pequenas moléculas neutras, como CO, CO2, álcool. Que é perda de água. Acabei de explicar. Isso aqui eu nem vou nem perder tempo. Acabei de explicar para vocês. Ó. É favorecida a perda de pequenas... Essas pequenas moléculas, geralmente, a mais importante é a água em álcools. Os álcools perdem água. Os álcools perdem água. Tá certo? Então é muito comum acontecer isso. Compostos carbonílicos com hidrogênio no carbono gama sofrem rearranjo de McLafferty. McLafferty. Vixe. Professor. Ai, meu Deus, professor. E agora? Que danado é esse McLafferty? Vou explicar para vocês. Aí a gente vai encerrar por aqui, nesse McLafferty. Pronto. 2-hexanone. Ona, cetona. Então, 2-hexanona. Vamos desenhar. 2-hexanona. CH3 ligado a C dupla O ligado a CH2, 1, 2, 3, 4, CH2 e CH3. Pronto. É esse aqui, ó. Esse aqui é esse aqui. Deixa eu desenhar aqui. Desenhei. Olha, tá, que melhor. Íon molecular. Íon molecular. Então, aqui, positivo. Né? Positivo. E com o elétron desemparelhado. Pronto, legal. Vamos lá. O que acontece? Veja que isso acontece em cadeias grandes. Olha bem, gente. Nessas cadeias maiores, o primeiro carbono depois da carbonila é chamado de carbono alfa. O segundo carbono depois da carbonila é chamado carbono beta. E o terceiro carbono depois da carbonila é chamado de carbono gama. Alfa, beta, gama. Tá? Alfa, beta. Então tem que ser cadeias grandes. Ó. Tem que ser cadeias grandes. Tá certo, gente? Tem que ser cadeias grandes. Aí, olha o que acontece. Olha que interessante. Acontece um rearranjo aqui. Veja aqui, ó. Você continua com o íon molecular e sai uma molécula neutra. Você continua com o íon molecular, não. Você continua com o íon radical. Íon radical, íon radical. Tá vendo aqui, ó, tem o positivo elétron. Positivo elétron. Então, o que é que acontece? Acontece o seguinte, ó. Deixa eu desenhar aqui um dos hidrogênios. Desenhar aqui um dos hidrogênios. Desenhar aqui um dos hidrogênios. O que acontece é o seguinte, ó. Esse hidrogênio vai se ligar a esse oxigênio. O que acontece é isso. Essa ligação aqui, π, vem se ligar aqui. E essa ligação aqui quebra vindo aqui para o meio. Ixi, professor. Isso é difícil, não se você prestar atenção. O hidrogênio para o oxigênio. A π da C dupla O vem para o carbono alfa. Formar aqui a ligação dupla. Essa ligação quebra, então vai quebrar aqui, e ela vem formar a dupla aqui no meio. Vamos desenhar o que sobrou. Sobrou o quê? Sobrou CH3 ligado a C, aí aqui embaixo OH, tá vendo? Ó, o O ligou com H. Então, é esse carbono, primeira coisa é identificar o carbono gama. Quem é o carbono gama? O terceiro carbono.
tem que ter o carbono gama. Se não tiver o carbono gama, não acontece nada. Tá? Tem que ter o carbono gama. O hidrogênio sai, vem para o oxigênio. A ligação pi do oxigênio vem formar dupla com esse outro carbono aqui, ó. Dupla CH2. E essa ligação quebra. Então isso aqui fica isolado. Isso aqui fica isolado. Continua positivo com um elétron. Mas essa molécula aqui, ó, CH2, a dupla veio para cá, dupla, CH, porque agora o H saiu para cá, para o oxigênio, e CH3, molécula neutra. Essa molécula não vai ser detectada. Mas isso aqui vai ser detectado, está positivo. Qual é a massa disso aqui? Vamos lá. A massa disso aqui é 12, 1, 2, 3, C3, H6, O. C3H6O. 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 A massa é 58. A massa é 58. Então, vai aparecer uma estrutura, um pico muito forte, com massa 58. E realmente está aqui, ó, 60, 59, está aqui 58. Isso é consequência daquele rearranjo lá de McLaughlin. Bom, pronuncie como você quiser. Tá? Então, é muito comum aparecer isso aí. Muito comum. Também é muito comum a quebra no primeiro carbono. A quebra aqui também é muito comum. Então, esse pedaço aqui também deve aparecer com intensidade boa. Vamos ver qual é a massa disso aqui, ó. 12 com 12, 24. 24 mais oxigênio é 16. Mais hidrogênio 3. Vamos ver se ele aparece. Tá? 6 e 4, 10. E 3, vai 1, 43. Então, o 43 também aparece. Olha aqui o 43, ó. 41, 42, 43. Olha o 43, ó. Olha o 43. 43 que é o pico base. Que é exatamente aquela quebra no primeiro carbono depois do heteroátomo. Também quebra fácil. Tá certo? Então, gente, esses picos vocês têm que ter condições de explicar. Então, leiam esse material com atenção. Para a próxima aula a gente terminar. Tá? Por último, só essa regra do nitrogênio. Essa regra do nitrogênio que é o seguinte, ó. Geralmente não é sempre, mas geralmente, tá? Geralmente, deixa eu acender a luz aqui que está ficando escuro. Alexa, acenda a luz do escritório. Então, veja bem. Geralmente aqui... não acendeu. Falhou. Ó, Even, tradução. Um pouquinho de inglês. Um pouquinho de inglês. Espera aí. Deixa eu... acendi. Um pouquinho de inglês. Ó, geralmente não é sempre. Vou pegar isso aqui, copiar para vocês aqui. Só pensar aqui, copiado. Não, tinha não. Isso aqui também, vamos fazer isso aqui também, como exemplo. Deixa eu fazer isso aqui logo como exemplo, para vocês entenderem esse rearranjo ali de McLaughlin. Isso aqui é outra explicação, é outro exemplo. Né? Vamos lá. Quem é esse aqui? É o 3-metil, o ácido 3-metil etiléster. Na verdade, é um éster esse aqui, pentanóico. 1, 2, 3, 4, 5. 3-metil. 1, 2, 3, metil. 3-metil. E éster, dupla O, ligada a O, ligada a CH2, ligada a CH3. Pronto, é isso aqui, ó. Aqui H2, aqui H, aqui H2 e aqui H3. Pronto, aqui tudo direitinho. Então, primeira coisa, para fazer aquele rearranjo, né, de McLaughlin, então, identificar o carbono gama. Que é o carbono gama? É o terceiro carbono depois da carbonila. Não vai contar para cá, que aqui ó, tem oxigênio, é contar pela cadeia. Então, vamos lá.
Esse é o alfa, esse é o beta, esse é o gama. Então aqui, olha só, tem dois H's, né? Ó, vou botar aqui H, H e H, H e H. Aqui é o gama. Então, esse hidrogênio vai se ligar com oxigênio. É só isso. O hidrogênio com oxigênio. Essa ligação dupla vem para cá, essa ligação quebra para formar uma dupla aqui. Vamos fazer, tá? Começando desse pedaço aqui, tudinho, tá? Essa ligação vai quebrar aqui, ó. Vai ficar uma dupla aqui. Então, ó, CH3 aí. CH, porque agora não tem os dois Hs, um dos Hs veio para o oxigênio, então CH. A ligação veio para cá, vai formar a pi dupla. E aqui para baixo, aí CH, né? Ó, CH. E aqui para baixo, CH3. Pronto. Molécula neutra. Não vai ser detectada. Não será detectada. Mas o outro pedaço. Vamos lá. Começando daqui, ó. H2C, ou CH2, H2C mesmo. Aí agora veio a pi para cá, então dupla. C, O, o H veio para ele, OH. Aí agora é só copiar o resto. O, CH2 e CH3. Qual é a massa disso aqui? Vamos lá. C, 1, 2, 3, 4. C4, H, 5, 6, 7, 8. C4H8O2. Tá? Lembrando que isso aqui tudinho continua positivo, né? Isso aqui, inclusive, tudinho é o íon molecular. Tá? Então, você já sabe. Então, C4H8O2. Qual é a massa disso? C4H8O2. C4H8O2. A massa disso é 88. Massa disso é 88. Então, vamos ver aqui. Não, tá alguma coisa errada ali. Ah, não, tá certo. C4, 88, tá aqui, ó. 80, vou até aumentar aqui, para a gente ver melhor. Ó. 80, 90, 100, não. 80, 90, 80, 90, 100, 10 em 10 aqui. Então, aqui é 90, então aqui é 88. Ó. Isso aqui é o pico 88. Legal. E qual é a massa, qual é a massa molecular do composto? Vamos ver aqui agora. A massa molecular é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C8H16O2. C8H16O2. A massa é 144. Então, veja que aqui tem o pico 144, ó, 120, 130, 144. Está aqui, ó. Aqui, ó, o 144. Aqui o 88, que é o resultado do rearranjo. O rearranjo produziu o pico principal, ó. Então, esses dois picos são os principais, porque aqui é do íon molecular e aqui é do rearranjo de McLeffert. Ixi, Maria. O negócio é bonito demais. Você pode não aprender química, mas sabe um bocado de filha aí para vocês. E, finalmente, a regra do nitrogênio. A regra do nitrogênio diz o seguinte. A regra do nitrogênio. Tem mais exemplos aqui, mas eu faço depois, na próxima aula, eu faço com vocês. Show. Pronto. Ó. Regra do nitrogênio. Even é par. Even é par. Odd é ímpar. Então, even, tá? Então, se não tem zero nitrogênios, zero átomos de nitrogênio. Se não tem nitrogênio, a massa é par. Só isso. A regra do nitrogênio. Se não tem nitrogênio, a massa ela é par. A massa ela é par. Even, par. Even. Odd. Se tem nitrogênio, a massa é ímpar. A massa ela é ímpar.
se tem nitrogênio. Agora, se tiver 2 nitrogênios, aí a massa volta a ser par. Se tiver 3, a massa volta a ser ímpar. Se tiver 4, aí a massa volta a ser par. Se tiver 5, a massa... Então, isso pode ser útil. Se você vê a massa de uma molécula ímpar, desconfie de nitrogênio. Desconfie de nitrogênio. Certo assim, gente? Então, era isso aí a aula de hoje. Aí a próxima aula, vamos estudar os picos M+1 e M+2. Eu falei que a gente vai estudar a parte. Quem quiser ler, pode ler. Tá? Releia isso aqui. Veja se tem alguma dúvida e vai me falando. Tá certo assim, gente? Perguntas? Dúvidas? Pode falar. Abre o som aí e fala, por favor. Ninguém tem dúvida? Então, boa tarde e até a próxima aula. Próxima aula, sexta, né? Valeu, Frank.